hoje estamos recebendo Cleto dos Santos, um dos grandes brisolistas e trabalhistas do Rio Grande do Sul. Senhor Cleto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E me diga uma coisa, o senhor é da cidade da Mãe do Brizola? Como é que é essa cidade? Qual é o nome dessa cidade? Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer uma introdução dizendo que certamente é difícil falar para um jornalista, mas é muito honrosa a incumbência que me cabe nesse momento, exatamente para falar para a Fundação Leonel Brizola. Nunca pensei que um dia eu ia ter essa honra. Muito obrigado. E como é que é a cidade da Mãe do Brizola, a cidade que o senhor nasceu? Como é que é o nome dela? Como é que é essa cidade? Bom, a cidade é Nonoai, é nome de um cacique indígena. E a mãe do Brizola nasceu na barranca do Rio Uruguai. O pai dela tinha uma barca que passava do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, e ele era um carreteiro, tropeiro, levava coisas que vendia em Santa Catarina, no Paraná, e depois voltava trazendo coisas de lá para cá, e sempre passava na mesma barca. E conheceu a dona Oniva. Nunca falou com ela. E o Brizola sempre contava essa história. Um dia, ele falou com o pai da dona Oniva, com o avô do Brizola, ele falou, o pai do Brizola, o Beija Brizola, era o apelido dele, né, que pedindo licença para namorar a moça. Disse, olha, nós vamos... Daí ele respondeu. Ele era o Mourinha, da família Moura. É Leonel de Moura, né, Brizola. Perguntando se a moça aceitaria, porque a moça conhecia ele, e ia consultar a família, e que ele fosse fazer os negócios dele para Santa Catarina, para o Paraná, e que na volta eles iam dar uma resposta para ele. Ele voltou, um mês e pouco, tá? E a resposta foi positiva, que aceitavam o casamento. Então, como era muito longe e andar de carreta de boi era muito vagaroso, eles já prepararam o casamento, mataram as vacas que precisava matar para convidar os amigos para o casamento, e dali mesmo o Beija pegou a dona Oniva, o Brizola contava essa história e se emocionava. E subiu a serra do Rio Uruguai, que era cheia de curva, e foi para Carazinho, onde nasceu o Brizola e onde morreu o pai dele, que foi morto lá por um piquete de adversários políticos daquela época da Revolução. Agora, o senhor também é filho de uma pessoa que participou da coluna Prestes, né? Meu pai. Quem era o seu pai? Como é que... Meu pai era o Chanico. Servia no quartel de Cruz Alta, incorporou-se na coluna junto com Prestes e assistiu até a morte do do tenente Portela, que o exército atirou quando ele estava atravessando o Rio Uruguai em cima de uma canoa, deu um tiro na perna e ele morreu esvaído em sangue. É o tenente Portela. E tem aqui na barranca do Rio Uruguai uma cidade chamada Tenente Portela. E daí o Prestes foi até Lapa, ficou até chegar na Bolívia, né? E era uma irmandade esse pessoal que acompanhou o Prestes. Eu tive a oportunidade, depois de muitos anos, meu pai falava muito nele, era tropeiro também, de falar com ele aqui quando ele veio visitar o Brizola e se encontraram aqui na Assembleia Legislativa. O seu pai percorreu os 25 mil quilômetros junto com o Prestes? Percorreu até Lapa, que acho que é uma cidade do Paraná, né? E dali dispersou muita gente e o Prestes disse, olha, quem tiver compromisso de família
e tiver pai, mãe, e assim, velhinho, vocês podem ser dispensados, porque ele estava com intenção de sair dali, que não tinha outra maneira, né? Quando ele foi para a Bolívia, né? Agora, isso influenciou muito a educação de vocês, né? Você já vem de uma educação com uma família que já tinha posição política, né? Quais foram as suas influências na juventude, na adolescência, na questão política? Como é que foi a minha militância? Bom, eu vim do interior. Meu pai era camponês, tinha uma pequena fazenda e lá não tinha escola. As escolas para o interior foram só colocadas pelo Brizola, aquelas brisoletas. Eu tive a oportunidade de assistir às construções, e tem muitas ainda aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem lá onde nós temos um campo, no Passo do Lobo, tem uma brisoleta que é conservada pelo prefeito que não é nosso companheiro, mas conservada intacta, tá como ela foi feita. E eu tive a oportunidade de entrar na política estudantil. Fui presidente do Grêmio Estudantil Júlio de Castilhos, que era o colégio padrão do Estado, e participei da fundação da Associação Municipal de Estudantes, até participar da juventude junto com o Brizola, da ala moça do PTB, junto com o Volmar Castilho Sebastião, meu amigo particular, e formamos a juventude, e fizemos muitas reuniões em todo o Rio Grande, e depois disso eu militei no PDT. Agora, o Júlio de Castilho é um colégio muito especial, porque o Brizola foi fundador do Grêmio do Júlio de Castilho, né? O senhor sucedeu o Brizola, em que período que o senhor foi presidente do Grêmio? Eu fui em 51, o Brizola já tinha saído. Aliás, quem me indicou para estudar no Colégio de Castilhos foi o Brizola. Tinha que fazer um teste e eu cheguei lá do interior atrasado. Então o Brizola pediu para a diretoria do colégio que fizesse um teste comigo, mas que fizesse o teste. E se eu tivesse capacidade para passar para estudar no Julinho, que então me aceitassem. Eu tive capacidade, estudei no Julinho e fui presidente do Grêmio Estudantil. Agora, como que efetivamente o senhor conheceu o Brizola? Bom, o Brizola eu conheci, a primeira vez que eu vi o Brizola, ele foi fazer uma visita para o meu pai. Ele estava se candidatando deputado estadual. E foi visitar os parentes, porque lá na minha terra, os Moura, são parentes dele. E ele foi, além de visitar os parentes, ele foi visitar meu pai, que era muito amigo. E o meu pai ajudou a fazer a primeira campanha a deputado estadual dele. Naquela época, na nossa terra lá, não tinha que faz esses impressos, essas coisas. Então, a minha irmã, que estudava em Passo Fundo, e estava estudando para professor e fazia artes plásticas, comprava cartolina e botava para deputado estadual Leonel de Moura Brizola. Né? Então, nós tínhamos que fazer a campanha assim, escrevendo em jornal, pregando em parede. Foi essa a nossa... O senhor tem um certo parentesco com o Brizola, com a família dele? A minha avó era prima da mãe do Brizola, da dona Univa. Agora, voltando um pouco ao Júlio de Castilho, né? Era um colégio de grande efervescência política, né? Quais as grandes recordações que o senhor tem do período do Júlio de Castilho? Quais as grandes lembranças que o senhor tem do Júlio de Castilho? Tem umas boas, outras más. Uma foi o incêndio do nosso colégio, porque do colégio, quando ele estava na João Pessoa, foi incendiado ou incendiou. E de lá nós viemos para o arquivo público, que ficava na rua aonde mora o Castilho, eu não sei o nome daquela rua.
E de lá nós viemos para essa rua e estava muito apertado. Tinha que fazer uns quantos turnos. E fizemos um movimento um dia, pedindo, o governador era o doutor Hildo Meneghetti, era do antigo PSD, Partido Social Democrático. Fizemos um movimento, andamos em todas as ruas da cidade, pedindo que nos ajudassem a construir o novo Colégio Júlio de Castilhos, e vimos um terreno abandonado, cercado de arame farpado, e daí disse um estudante que estava ali, se chamava Marcos Diligente, que foi um engenheiro, já morreu. E eu acho que ele era o presidente do conselho. Disse, ali nós pegamos um papelão com a madeira, pregamos ali, entramos no terreno, não sabia de quem era, e escrevemos, aqui será construído o novo Colégio Júlio de Castilhos. E de lá nos dirigimos para o Palácio Piratini, e o governador nos recebeu na porta do palácio, e nós relatamos que nós queríamos um novo colégio, que nós estava apertado para estudos, e daí ele disse, mas nós não sabemos aonde. Não, mas nós já temos o terreno. Ele disse, mas aonde? Na Zenha, e já tomamos posse. Aí o governador achou até interessante, mandou a assessoria dele procurar e depois desapropriou aquele terreno onde há o novo Colégio Júlio de Castilhos. Quer dizer, o novo Colégio Júlio de Castilho nasce de uma invasão de terra. De uma invasão de terra cercada por arame farpado. Agora, o Júlio de Castilho também era muito conhecido por um colégio subversivo, de alunos subversivos. O senhor era subversivo? Não sei se eu era subversivo, mas eu fazia movimento de esquerda, né? Até uma das razões da minha prisão foi um comício que nós fizemos no Largo dos Medeiros. Tem lá o largo, mas ninguém mais conhece o Largo dos Medeiros, onde de tarde se reunia deputados, até o governador descia para tomar um cafezinho na frente do Cinema Central de Porto Alegre. Ali fizemos um comício que nós como é que nós participamos contra o Corvo. O Corvo, sabe quem era? Lacerda? Era o Carlos Lacerda. Então, e uma dessas razões foi uma das minhas prisões, né? Fui preso por causa disso, que eu estava na minha lista do DOPS, que era uma lista enorme de tudo quanto é coisa que eu tinha feito, coisas até que eu não tinha feito, porque eu fui condenado num IPM, um inquérito policial militar no Alegrete. Nunca tinha ido no Alegrete. Então o senhor veja que simplesmente por ser juliano, estudante do Julinho, era subversivo e era comunista. Mas na minha gestão, nós colocamos lá uma torre de petróleo na Praça da Alfândega, que depois, que veio esse golpe de Estado, que muitos chamam de revolução, tiraram a torre. E eu ainda estou lutando. Me disseram, onde é que está a torre? Eu ainda estou lutando para reconquistar essa torre e colocar no lugar que ela estava, que foi uma luta do Colégio Júlio de Castilhos. O senhor está falando dessa torre, isso remete à campanha O Petróleo é Nosso, né? Como é que o senhor avalia o presidente Getúlio Vargas? O presidente Getúlio Vargas, o maior estadista da América, né? Então, eu me criei cantando as músicas do Getúlio, e aquelas Ele Voltará. Eu me criei nessa época de Getúlio Vargas, até a morte dele. O senhor já chegou a ver o Getúlio Vargas? Eu estive, houve aqui no Rio Grande do Sul uma gripe asiática que chamava, e tirou muitos alunos da aula, da escola. Então ficava sem frequência.
Então, a gente precisava tanto de frequência para poder fazer exame. Aí, não tinha como fazer exame. Nós fomos ao Rio de Janeiro para requerer um mandato lá que deixasse os alunos que não tivessem frequência completar, porque tinha gente que ia fazer o vestibular, estava terminando o último ano, naquela época era o ginásio e colégio, o último ano do colégio. E daí um cidadão que era juliano disse: olha, nós antigamente queria para a UGES, que era a União Gaúcha de Estudantes, fazer um movimento e não nos deixaram entrar. Aí nós pulamos a janela do Palácio do Pateta, nós estava passeando nos jardins, e daí nos prenderam. Daí, mas quem são vocês? Quem são? Nós somos gaúchos. E daí o Getúlio, certo, alguém disse a ele veio. Vocês estão da onde? Nós somos de Porto Alegre, do Colégio Júlio Castilho. Mandou que largasse tudo e a reivindicação foi feita. E nós também não fomos atendidos. O ministro da Educação era o Clóvis Salgado. Agora, E nós fizemos a mesma coisa e conseguimos que ele baixasse uma portaria para que os alunos que não tivessem frequência no Rio Grande do Sul pudessem fazer exame por causa da gripe asiática. vocês foram invadir o palácio e foram presos lá no palácio, né? E o Getúlio, o próprio presidente da República, veio a socorro de vocês, né? Como é que... Um homem bondoso, de uma coragem enorme, e falava macio, viu? Então, tudo isso, não tinha como não gostar do Getúlio. Eu conheci o Getúlio com 10 anos, porque o meu pai me levou pela mão, num comício que teve numa cidade, Passo Fundo, perto da onde eu nasci, lá onde o Castilho nasceu, na cidade de Passo Fundo, no altar da pátria. Eu me lembro do discurso do Getúlio, aonde ele foi, fui muitos discursos dele aqui, queimou o Grande Hotel aqui, ele falava da sacada do Grande Hotel, do apartamento dele, para o povo que lotava a Praça da Alfândega. Ele começava aquele: trabalhadores do Brasil, rio-grandenses da minha terra, né? Sempre que ele começava era com trabalhadores do Brasil. E os trabalhadores adoravam o Getúlio. Como é que seu pai viu o Getúlio sendo integrante da coluna Prestes? Porque o Prestes teve muito problema com o Getúlio. Teve muito. Mas acontece que meu pai, ele não tinha naquela época, ele era filho de fazendeiro rico, né? Não tinha muita achego à política estudantil, mas estava servindo no quartel de Cruz Alta, quando o Prestes fez aquele levante. Então, ele aderiu ao levante. Ali que ele começou a estudar a política e ele foi presidente a vida inteira lá na minha terra, foi presidente do PTB, antigo PTB. Quer dizer, um prestistas, que era o seu pai, getulista. Getulista. Mas eu tive aqui com o Prestes na Assembleia, né, que o Prestes se encontrou com o Brizola. Sim, mas isso muito depois. Bem depois, muito depois, né? Agora, voltando um pouco para Porto Alegre, né? Como é que foi o Brizola prefeito de Porto Alegre? O Brizola foi o melhor prefeito que teve Porto Alegre. Primeiro, ele foi secretário de Obras Públicas. Ele conhecia os problemas de Porto Alegre como a palma da mão. Então, quando ele foi prefeito, ele tinha na cabeça tudo o que tinha que fazer por Porto Alegre e fez, né? O que o senhor destacaria na gestão do Brizola como prefeito? Olha, na gestão do Brizola, eu me lembro muito do Sereno, né? Que quando eu vim para cá, o Brizola estava terminando o governo dele. Não, já tinha terminado a prefeitura, e eu ainda morava lá em Nonoai, no interior da cidade.
Mas depois, quando eu vim para cá, ele já era governador do estado, né? Até eu me lembro que eu falei com o Brizola que nós precisava, na minha terra só tinha o primeiros, eu não sei como é que se diz hoje, o primeiro ciclo, né? E que nós precisava de um ginásio. Daí o Brizola disse que era numa sexta-feira. Ele fazia as palestras de sexta-feira na sede do PTB, ali na rua Riachuelo, aonde é o Colégio de Castilhos. E ele disse, você volte lá para Nonoai, diga para o teu pai que eu vou a Nonoai, vou falar com o professor Zurlo, por causa foi meu professor de matemática quando eu estudei no Júlio, que era o secretário do ensino médio. Vou falar, em Nonoai não demora meses para ter o ginásio. Na entrada do ano que vem, que vai começar, faltava poucos meses, nós vamos colocar, e foi lá, construíram depois o ginásio lá, e tem até hoje. Agora, o Brizola foi pioneiro em várias questões. Uma delas na questão da reforma agrária. É verdade que ele deu terra da própria família dele para começar a reforma agrária no Brasil? Sim. Aqui na estrada que vai a Rio Grande pelo mar, ele tinha uma fazenda e deu. A fazenda era Pangaré, né? Pangaré. Fazenda Pangaré doou para a reforma agrária. E qual a participação do senhor na questão da reforma agrária junto com o Brizola? Bom, eu tive uma participação no MASTER, Movimento Sem Terra. Era antes do movimento dos agricultores sem terra. O MASTER é criado pelo Brizola, o MASTER. Então, aquele pessoa que formou-se assim, que estavam no local onde foi construída uma barragem, aqui perto de Sarandi, a barragem do Passo Real. Então, o governo prometeu que os trabalhadores lá, que os agricultores saíssem dali, que ele ia doar terra para os trabalhadores, para os agricultores. E aí eles saíram mansa e pacificamente e nunca receberam um palmo de terra. Aí aquele pessoal sem terra foi se reunindo. Muitas pessoas dizem que o Brizola tinha a mão do Brizola naquilo ali. Eles formaram um movimento e invadiram a Fazenda None, antes da Fazenda Sarandi. Que a Fazenda Sarandi é uma fazenda grande em que uns castelhanos, maílios, que a família saiu daqui e foi para o Canadá, eles tinham aquilo ali, não plantavam, não criavam, não faziam nada. E daí, no dia, nós fizemos um movimento também de agricultores sem terra que estavam na área indígena de Nonoai, porque muitos daqueles que saíram do Passo Real começaram a invadir uma parte ou outra, e depois o governo acionou o chefe indígena ali para que tirasse os agricultores das terras dos índios. Eu acho que até a terra dos índios tinha que ser dos índios, mas não daquela maneira que tiraram, né? Tiraram e botaram na estrada, com criança, com tudo. Aí eles começaram a andar na estrada, para lá e para cá, até acamparem. Daí tinha um prefeito, Jair de Moura Calisto, era primo irmão do doutor Brizola. Começou lá no Nordeste, o Julião, naquelas invasões. As ligas camponesas, né? As ligas camponesas. O Brizola não gostava que dissesse de invasão de terra, ocupação. Ele queria ocupação de terra. Aí foi feito um movimento que foi
foi como é uma ocupação no tal de Capão do Cascavel. Era na fazenda Sarandi, desses castelhanos que tinham ido embora para o Canadá. Aí, no dia que foi invadido, que foi ocupado, veio agricultor de toda parte, até de Santa Catarina, e acamparam num capão que tem até hoje, que o pessoal agora está querendo fazer um busto do Brizola para colocar ali, no Capão da Cascavel. Porque ficou Capão da Cascavel, porque quando eles entraram no Capão da Cascavel, tinha muita cobra, e a cobra era cascavel. Tinham banhado ali, a cobra era cascavel. Então, depois, quando formaram os grupos organizados, com esse prefeito, Jair Calisto, o Brizola veio, até eu segurei o microfone, assim como o senhor está segurando, para o Brizola falar. Aí o Brizola gritou, tem aqui, porque diziam que era um movimento comunista. E o Brizola não gostava de ser taxado comunista. Viu? Tem aqui quem serviu a pátria. A maioria levantou, aqueles colonos levantaram a mão. Levante a mão, levantaram. Tem aqui, que isso, aquilo. Tem aqui algum comunista? Ninguém levantou a mão. Aí ele disse para o bispo que estava ali, veja como é um movimento pacífico, cristão e necessário. Disse para o bispo, que estava acompanhando ali o movimento, e rezou uma missa ali. Então ali começou. Aí a fazenda Sarandi foi invadida e tinha 3 fazendas, a Brilhante, outro que eu não me lembro o nome dela, e depois acamparam na Encruzilhada Natalino. Eu estive lá, na Encruzilhada Natalino, foi ali que começou o movimento Sem Terra. Aí a primeira reunião do movimento Sem Terra foi feita na minha terra. Eu falei com o prefeito, que lá era Gervásio Magre, se ele dava licença de emprestar a moça que fazia comunicação social ali na prefeitura, que nós ia convocar o Sem Terra, e ele então conseguiu o Clube do Comércio na minha cidade, lá em Nonoai, e eu fiz a primeira. Aí estava junto esse menino que é o Stedley, João Pedro Stedley, estava junto. Daí lá nós dissemos aqui, porque o governo queria botar esse pessoal para o Mato Grosso. Quem quer ir para o Mato Grosso? E é uma terra fértil, né? Aí pouca gente levantou a mão. Quem quer ficar no Rio Grande do Sul? A maioria levantou a mão. Aí dali saiu a primeira reunião do MST. A segunda reunião foi feita na igreja de Ronda Alta, por um padre lá chamado Arnildo, que depois até hoje, é petista, né? E aí começou o movimento, né? Agora, o movimento nunca foi um movimento brizolista, né? Tanto que grandes lideranças, depois de tantos anos, são no PT. O Pedro Stedley, que é um dos grandes líderes do movimento MST, o Pedro Stedley, que é um dos grandes líderes do MST hoje, né? Mas ele gostava. Ele é brizolista? O que ele é? Ele é brizolista. Pedro Stedley é brizolista. Tanto que, para fazer o primeiro movimento, nós fizemos, junto com João Pedro Stedley e mais duas pessoas, fizemos num gabinete de um deputado do PDT. Era presidente da Assembleia, era o deputado Aulo Pinto. Cedeu o gabinete dele para nós fazer a reunião. Depois deu o dinheiro do bolso dele para nós fazer a primeira viagem que fizemos essa reunião lá do Sem Terra. Mas o João Pedro é brizolista. Agora, quais eram as recomendações do Brizola com respeito dessa questão dos sem terras? Como o senhor era uma das lideranças ali, ajudando a organizar, o que o Brizola dizia? A liderança não era só eu, a liderança era grande, muita gente, né? Eu gostava de participar, né? Mas não, o Brizola
ele não queria que formasse um movimento anarquista, né? Que tudo vale, não. Tinha que ser com ele organizado. Então ele não dizia que era ele que tinha mão naquilo ali, porque era o primo dele, o Jair Calixto, prefeito de Nonoai, que quando lá em Nonoai tem uma romaria, reúne 100 mil pessoas na romaria. Era um padre que brigou lá na Espanha com o... Como é o ditador da Espanha lá? Franco. O Franco, brigou com o Franco e veio embora para o Brasil. E chegou e veio a Nonoai. E esse padre então saía batizar, crismar e tal, e foi morto ali perto de Frederico, num lugar que se chama Feijão Miúdo. Foi morto este padre e hoje faz uma romaria muito grande lá em Nonoai. E o Jair Calixto reuniu o povo do Sem Terra da época, porque antes houve o Master, era um movimento sem terra, mas mais ligado ao Brizola, né? E o Jair Calixto, de manhã, era uma salva de tiro que saía para a romaria, para a festa do Padre Manuel, esse que foi morto, foi assassinado, o Padre Manuel, que era esse espanhol, ele e o coroinha dele. E o Jair Calixto mandou botar na torre da igreja lá: quem tem terra está com Cristo, quem não tem está com Calixto. Então reuniu da praça, desse dia da romaria, carro, caminhão, tombeira, jipe, carroça, o que dava para ir, e tinha sido avisado em toda a região o movimento para invadir a fazenda lá, o Capão da Cascavel, e foi nesse dia. Agora, outro personagem importante do Rio Grande do Sul do Brasil era o Jango, né, o João Goulart. Como é que o presidente João Goulart via essa questão dos sem terras? O Jango não se metia muito nessa, assim. Era favorável, tinha consciência da coisa, mas não se metia. O Brizola não. O Brizola queria porque queria e fez, né? O Jango não, com todo o respeito, né? Muita gente diz que ele estaria mais certo, eu acho que não. Um dos acontecimentos importantes do governo do Brizola no Rio Grande do Sul foi a campanha da legalidade. Qual a avaliação do senhor da campanha da legalidade e a participação do senhor? Bom, eu tive no primeiro dia aqui na praça, na frente do palácio. Eu era estudante aqui e fui para minha terra, Nonoai, porque eu achava que lá nós podia organizar melhor aquele povo sem terra, se tivesse uma luta, até uma luta armada que nós podíamos contar. Então, teria que organizar melhor. Eu fui lá, o Jair Calixto tinha alguma dificuldade, assim, de leitura, de coisa assim, porque ele era uma pessoa inteligente, mas sem muito preparo. Aí eu fui para minha terra, me juntei com o Jair Calixto e formamos um grupo muito forte, lá em Nonoai, que depois que terminou o movimento da legalidade, o Jair tem um caso engraçado, mas isso é mais como é que é? Porque a gente conta o sofrimento, as nossas prisões, as nossas torturas, mas não conta as coisas engraçadas que há nesse momento. O Jair Calixto tinha passado um mês, né? E o Jair Calixto ainda estava em armas. No território de Nonoai, ele atacava os caminhões que passavam aqui e era acompanhado até sair do estado em Santa Catarina, no Porto Goiôem, lá, porque lá tinha uma barca, não tinha ponto que tem hoje. E daí, esse movimento foi crescendo de uma maneira que, passado um mês, foi lá o chefe de polícia do Brizola.
não me lembro o nome o Castilho sabe o nome, chefe de polícia, e foi aterrissar com o aviãozinho dele particular, porque ele tinha umas terras lá na região, e o Jair encheu de túnel de gasolina no aeroporto lá, e deixou o povo deitado com fuzil, que se algum avião chegasse, que derrubasse aqueles túneis, eles atirassem nos túneis que incendiavam, né? Então, assim, bom, daí o chefe de polícia voltou e disse para o Brizola: doutor Brizola, o seu primo lá em Nonoai, prefeito lá, está enlouquecido, não deixa ninguém chegar, revista os caminhões, e daí o senhor tem que tomar um jeito nisso. E daí o Brizola mandou um telegrama para o Jair. O Jair gostava muito de ser contemplado com as palavras do Brizola. E o Brizola botou no telegrama assim: querido amigo, prefeito e parente, comunicamos que nesse momento a pátria brasileira está em paz. E pedimos ao amigo e parente, ele que gostava de seu parente, amigo e parente, que dissolva as tropas sob seu comando em Nonoai. Daí o Jair chamou o secretário dele e mandou bater uma coisa. Disse: escreva aí para o Brizola: ilustríssimo doutor engenheiro Leonel de Moura Brizola, digno governador do estado do Rio Grande do Sul, comunico o amigo e parente que, a seu pedido, nesse momento, estou dissolvendo as tropas sob o meu comando, ficando apenas com a minha guarda pessoal de 400 homens. Era uma correspondência do Estado-Maior, então. Imagine, 400 apenas com a minha guarda pessoal de 400 homens. Então, isso é uma coisa gozada, né? Mas tudo isso aconteceu. Agora, o que o senhor avalia do acordo que o Jango fez sobre o parlamentarismo? Eu avalio, eu era contra o movimento. Acho que o Jango era um homem que pensava longe, não queria derramamento de terra, de sangue e tal, mas eu era contra o parlamentarismo. Eu achava que tinha que aguentar. Mas veio o golpe militar. Onde o senhor estava no dia do golpe militar? No dia do golpe militar, eu estava no clube da minha terra, ajudando a igreja a fazer um leilão para a paróquia lá. E fui preso, e já fui preso no primeiro dia. No primeiro dia, na madrugada, arrastado por 15 soldados da Brigada Militar. E meu pai era juiz de paz lá da cidade, e eles me deixaram uma semana atado numa cadeira na frente do quartel da Brigada Militar, para depois me levar para Passo Fundo. E depois eu tive várias prisões. Saí de Passo Fundo e eles me largavam para que eu fosse me juntar com outras pessoas, para eles pegar as outras pessoas. Então eu desconfiei disso e muitas vezes eu não falei com ninguém, né? Eu estava na minha terra e fui preso. E depois é que veio a comunicação lá para a minha prisão. Mas fui preso em Passo Fundo. Aliás, fui preso em todas as cadeias de São Paulo, no movimento que entrei para a luta armada. Não tinha mais maneira de você conviver. Eles me prendiam e me largavam, e me prendiam e me largavam. E daí não tinha. Aí nós formamos um movimento para a luta armada. Qual a organização da luta armada que o senhor participou?
VPR, né? Tive contato com Carlos Araújo, e eu conhecia pouco a Dilma. A Dilma eu vim conhecer quando ela trabalhou aqui na Assembleia. Mas com Carlos Araújo, muito antes, nós já estava fazendo, achando que tinha que fazer um movimento, porque não sei se os militares ou quem iam dar um golpe, como deram, né? Era visível o golpe, né? O senhor participou de assalto a banco? De qual ação que o senhor participou na VPR? Não era bem da VPR onde eu participei. Eu participei de um assalto a banco no Banco Nacional, aqui em Porto Alegre, no Hospital Conceição. Hospital Conceição. Tinha um banco ali, Banco Nacional. Veio junto Maringuela para fazer a guarnição da. Mas eu só participei para dizer para o pessoal, porque eu tinha uma pessoa doente, meu amigo, lá dentro do banco, dentro do hospital, mesmo que não tivesse. Eu visitava o hospital e sabia quantos guardas tinha, quantos que se dava ou não. Até tem um caso gozado, viu? No dia do assalto daquele Banco Nacional, tinha uns meninos nossos, dos 15 anos. Nós era muito despreparados, viu? E tinha não vou dizer o nome aqui, que ele não me autorizou. Foi o comandante do assalto do Banco Nacional, a esse banco. E ele era escoteiro, que botou aquelas machadinhas, aquelas coisas, e chegou no banco, e o instrutor que disse, vocês não podem ter dó. Tem que chegar brabo, porque senão ninguém vai acreditar em vocês. Aí, depois me disseram, não, mas o movimento de vocês estava combinado com o gerente. Nunca soube disso, eu não sabia. E daí ele disse, pegou as armas do guarda, porque naquela época o caixa ficava, no caixa tinha uma campainha, ele pisava na campainha, comunicava a brigada militar, né? Então os caras dizem, tem um fio que entra no banco, que sai para a brigada militar. Se você cortar aquele fio, não tem comunicação para parte nenhuma. E daí esse comandante do assalto tocou-lhe aquela baixadinha em cima daquele fio, tinha uma mesa, cortou a mesa pelo meio, todo mundo dava risada, ninguém acreditava, não existia muito assalto em banco, né? Ninguém acreditava. O senhor analisa hoje que foi um erro a luta armada no Brasil? A sua análise hoje, foi errada a luta armada no Brasil? Não tivemos apoio, não era errado, só não tivemos apoio, poderia ter sido melhor. Teve muitos erros nosso, de coisas que a gente não sabia. Tanto que a gente era tão despreparado que, em uma ocasião, nós precisava para esse banco, assaltar o banco, e precisava de um automóvel. Aí tinha uma pracinha aqui, a Praça Japão, que todo mundo ia namorar lá. Os autos paravam, os namorados ficavam dentro do auto. Aí chegou o cara lá, o nosso companheiro, chegou e disse, é um assalto, com a mão armada, com o revólver. É um assalto. Daí tinha uma lá que a moça dizia, mas logo nessa hora que vocês vão assaltar, estava namorando, né? E pegaram, deixaram chave, fugiram, foram embora, era um assalto, que não existia assalto naquela época, né? E daí o cara, então vamos levar o cara, então leve você. Disse, eu não sei guiar. E você? Eu também não sei. Então veja como os caras mandavam assaltar, mandavam roubar um automóvel para fazer um assalto num banco, não sabia nem dirigir. Então tinha erros assim, infantis, né? Agora, a ditadura, ela torturou muito. O senhor passou... Depois que veio aquele Dom Mitrione, ficou pior. Porque no começo era igual, nós e os ditadores. Depois
que veio Dom Mitrione, esse que era da máfia, era um italiano da máfia, mas que a CIA pegou ele para fazer aquela Operação Condor, Argentina, Uruguai, Chile, né? A mesma coisa. E ali ficou pior, porque daí os caras torturavam e arrancavam declaração do que o cara não tinha feito, de tanta tortura. O ser humano não aguenta ser torturado demais, viu? Daí o cara diz alguma coisa para aliviar o lombo. Dali um pouco ele está de novo fazendo. Senhor Cleto, o senhor passou por tortura. O senhor acha que esses torturadores perderam a humanidade? Esses torturadores? Perderam a humanidade? O que valia ali já não... Não, na verdade, os torturadores em si não têm nem culpa, né? Torturavam porque eram suboficiais, soldados, tal, agente policial. A culpa era dos grandes, a culpa era do coronel, comandante, a culpa era do presidente da República. Essa era a culpa, não dos que... Tanto que o Araújo, quando foi torturado lá em São Paulo, o senhor sabe quem é o Carlos Araújo? Sim, o marido da Dilma. Araújo, mas também uma grande liderança política, foi fundador do PDT. O Araújo, quando foi torturado lá em São Paulo, os caras aquela mesa de choque, eu passei por uma mesa daquela, eles ligam, tinha aquilo de dar choque, aquela, como é o nome daquela, uma roleta assim que dá choque na gente e deixa a gente tudo bobo. Mas o Araújo sentava numa mesa de aço e eles ligavam choque elétrico e dava pulo de 1 metro, né? Ele via que os torturadores dele falavam, lá em São Paulo, falavam do jogo do Corinthians, porque isso e aquilo e tal. Daí ele começou a ficar mais preparado, disse assim, para ver se paravam de surrar ele, né? E torturavam na hora certa. Quando batia o sino da igreja de perto da prisão, ele entrava para o choque, né? Então ele sabia. Então, quando entrar, ele disse assim, depois que torturavam ele, ele disse, como é que foi o meu time? Daí, qual é teu time? O Corinthians, dizia para os torturadores dele, que era um corintiano. O senhor é corintiano? Sou doente corintiano, mas não posso assistir porque estou aqui. Daí, houve uma época que os caras só ligavam o choque e batiam em cima da mesa e não torturavam ele. Essa coisa assim, né? Olha, eu teria coisas para contar, eu acho que eu estou sendo muito extenso, né? Teria coisas para contar, assim, revelar, coisa que não sei se dá ainda, porque tem gente que não morreu, né? O senhor perdoa as pessoas que lhe torturaram? Os torturadores, sim, os mandantes, não. Os torturadores não tinham culpa. Se não torturassem, seriam demitidos e tal, né? Agora, os mandantes, sim. O senhor sabe que a gente conhecia na cadeia, conhecia os passos do comandante que mandava. A gente sabia. O barulho, a gente ficava com os olhos tapados, com o saco na cabeça, mas sabia de quem estava chegando. Agora, o senhor passou um tempo na cadeia, mas também passou um tempo clandestino. Como é que foi a vida na clandestinidade? Olha, eu tive até fora do país, estive no Uruguai, estive em outros lugares. Tem coisas que eu não posso falar, porque pode comprometer muita gente. Mas na clandestinidade a gente topava com tudo quanto era tipo de gente. Eu tive numa pensão no Uruguai, que eu estava exilado lá, que tinha mais polícia federal do que preso político. Então, qualquer coisinha que a gente conversasse, os caras queriam saber onde é que estava o Brizola.
Logo no início, quando me prenderam, o cara queria porque queria. Tanto que quando eu fui para a cadeia ali em Passo Fundo, no quartel da brigada, em Passo Fundo, jogaram um cara lá. Eu fiquei preso no cassino dos oficiais. Aí o cara mansamente começou a falar comigo. Se soubesse onde o Brizola está, eu comunicava e ia salvar. Coisinha assim para a gente abrir jogo, né? Eu não sabia. Até muita gente desconfiava. Eu fui preso porque eles achavam que meu pai escondia o Brizola na fazenda dele. O Brizola não precisava. Sabe onde é que o Brizola estava aqui, né? Estava aqui em Glorinha, estava aqui em Gravataí, aqui saiu, aqui na Duque de Caxias, onde ele se escondeu. Tudo isso, todo mundo isso conhece, né? Com quem ele saiu, que aquele que era o piloto do Jango, que pegou eles ali na praia, isso tudo a gente sabe. Mas eles queriam, naquela época, não tinham achado o Brizola. Todo mundo estava achando o Brizola. Então achava que a gente sabia alguma coisa que podia contar. Nem eu sabia, até desconfiava. Desconfiava, mas o Brizola estava aqui bem longe. Agora, o senhor foi para o Uruguai clandestino. O senhor encontrou o Brizola no Uruguai? Eu tive lá no Brizola, ele estava em Atlântida, Ele morava em cima do edifício da IBM, lá no Uruguai. E eu queria falar com ele, tive umas quantas vezes para conversar com o Brizola, mas ele estava em Atlântida, e eu não tinha carro, e andava a pé, e Atlântida é 30 quilômetros da cidade de Montevidéu, e tem até umas passagens gozada quando eu fui para procurar o Brizola, mas é isso aí, senão você demora muito, outro dia a gente conta sem precisar estar gravando coisas, né? E o senhor perguntou antes que eu... O senhor encontrou o Brizola no Uruguai, conseguiu conversar com o Brizola no Uruguai? Uma vez. Eu fui em Atlântida, em Montevidéu, levar um sobrinho meu que ia fazer o vestibular de medicina lá. E daí ele esteve lá. Aí mandou muito recado, mandou coisa. E eu não sei quem é. Quando eu saí de lá, quando eu estava exilado lá, sem falar com ninguém, e fui com ônibus até essa cidade, o Chuí. Ali um camarada disse, você chega lá no Chuí e não compra passagem. Você embarca no ônibus, depois na estrada ele te cobra. Aí eu embarquei assim, aí ele me cobrou. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, que eu era, ver como eu não tinha conhecimento, depois peguei conhecimento, aí eu tenho uma história grande para contar. Cheguei aqui em Porto Alegre, tinha 2 pessoas na gare da estação rodoviária de Porto Alegre. Diz assim, o senhor é o seu Cleto? Sim. Aí nós somos polícia, não queremos lhe prender nem nada, só queremos uma conversa com o senhor. Mas o senhor tem que nos dar uma declaração, nós vamos lá na 8ª delegacia. Foi a pior prisão minha, pior tortura que tive. Eles queriam saber, que eles sabiam que eu falei com o Brizola. O senhor me perguntou. Tinha gente que me acompanhou e tinha gente que sabia também que eu embarquei naquele ônibus, né? Disse, o senhor teve na casa do Brizola anteontem? Tive. E qual é o recado que ele manda? E para quem? Você não mandou recado para ninguém, só tive que fazer uma visita, porque a minha mãe é parente dele, e ele só perguntou dos parentes, não perguntou nada, nem falamos em política. Mas como é que o senhor pegou um ônibus? Se eu não sei como é que vocês me acharam. Eu disse, porque eu era bobo, né? Eu devia ter ficado em Guaíba, para o ônibus aí que eu fico aqui, que eu moro. Né? Não, vim até a gare da estação rodoviária. E daí, aí queriam que eu contasse, queriam que eu falasse, e eu não sabia nada, eu devia ter mentido. Dizia, por um tal de João das Tantas, e os senhores me prenderam, o cara deve ter fugido, estava me esperando lá. E que recado trazia? Recado trazia para ele ir para lá, para o Uruguai, que o Brizola queria falar com ele. Eu podia ter mentido, mas não menti, né?
Então veja como é as coisas, né? O que o senhor acha da anistia no Brasil? Da anistia essa que houve, dos caras que foram presos e depois foram anistiados, eu fui anistiado. Sim, mas o senhor acha que a anistia do Brasil está correta? De esquece tudo e... Não, claro que não. Não podemos esquecer nunca, jamais, do que nos fizeram. Nós temos que passar para os nossos filhos para que nunca mais aconteça. Isso aí é uma barbaridade. Isso aí tem que saber, que o povo tem que saber, para que isso nunca mais aconteça, que não haja mais golpe. Porque esses dias eu peguei um automóvel e o taxista disse, não, eu estou torcendo pela ditadura, porque esse Temer não vale nada. Então, que vier a ditadura, disse, olha, o senhor não sabe o que é uma ditadura. Como entraram na minha casa, eu era genro do desembargador presidente do Tribunal de Justiça aqui. Morava lá em Nonói, mas meu sogro era presidente do tribunal. E chegaram na minha casa de madrugada, viraram cama, reviraram tudo, achando arma. A sorte que eu escondi tudo minhas armas dentro de um poço, fuzil e tudo que tinha da luta, né? E já estava preparada para a luta armada. E o senhor não sabe o sofrimento, a minha mãe chorando, os filhos chorando. E isso pouco importava se tinha criança, empurraram porta, coisa. Não, ninguém tem, quando você não tem o mínimo de segurança, a coisa é muito braba. Vai na rua, confunde com um louco aí, ele prende, ele surram. Tiram a sua filha, levam para qualquer canto. A ditadura é um terrível. Então a gente tem que falar, tem que dizer tudo o que sofreu, para que isso nunca mais aconteça. Porque as novas gerações não precisam passar por isso que nós passamos. Agora, a anistia também trouxe de volta os companheiros, e o Brizola volta ao Brasil. Onde o senhor estava quando o Brizola voltou ao Brasil? Estava em São Borja. Castilho também. Estava em São Borja. Naquele dia que o Brizola chegou em São Borja, que era lá na fazenda do Jango, eu acho que era do filho do Jango, tem aquela fazenda. De noite, nós ficamos lá no dia inteiro, junto com o Brizola, na palestra, e uns traidores políticos, grandes senadores, traidores do Brizola, estavam na mesma mesa, e eu saí de lá e vim ajudar a ocupar, como o Brizola dizia que não era para invadir, a Fazenda Brilhante, aqui na Encruzilhada Natalina. No mesmo dia que chegou o Brizola. Para a saudação ao Brizola, nós invadimos. E hoje é a terra mais produtiva do Rio Grande do Sul. Está lá aquele pessoal que era um agricultor sem terra, miserável, não sabia nem lidar na terra, hoje tão rico. Não tem nenhum que não tem automóvel, que não tem apartamento, porque trabalharam. É só dar para o trabalhador terra e dar um incentivo para ele trabalhar, que ele cresce. Agora, a emoção do amigo, a emoção de ver o Brizola de volta no Brasil, foi muito grande. Nós recebemos ele chorando, todo mundo. Era uma loucura, viu? Era uma loucura quando aquele avião que pousou no campo de pouso da fazenda do Jango, e aquela multidão se agarrando no avião e subindo depois na caminhonete onde ele veio, era uma loucura. Não dá para descrever a emoção daquele povo. Mas povo, agricultor, povo comum, simples, assim, era uma loucura. O Brizola era um homem que tinha uma simpatia muito grande. Aonde ele chegava, ele conquistava. E como é que o senhor acompanhou a perda da legenda do PTB, que a Ivete Vargas ganha do Brizola? Como é que o senhor acompanhou? Muito grande daquela mulher, né? Uma barbaridade. Agora, muita gente diz que o Brizola deveria ter ficado, que ele era impulsivo no PTB para nós ganhar o diretório. E ganharia mesmo, né? Pouco tempo ganharia. Mas aquela traição recebida daquela mulher, parente do Getúlio Vargas, né?
ele receber uma traição desse tamanho, eu acho que o Brizola não tinha outra coisa a fazer. Criou outro partido. Mas se nós tivéssemos ficado no PTB, nós tínhamos conquistado o PTB. Nós estávamos dono do PTB daí. E o Brizola teria se elegido presidente da República com o PTB? O Brizola teria sido presidente da República se tivesse mais uma eleição. Sabe por quê? Que a esquerda no Brasil não se une. A esquerda no Brasil só se une na cadeia. Né? Porque as esquerdas agora, todo mundo não está lançando candidato? Em vez de se unir às esquerdas para derrubar a ditadura? Não se une. Tem aqui uma candidata de Porto Alegre, tem outra lá não sei aonde e tal. Não. Nós tínhamos que nos unir para tirar a ditadura, né? Qual foi o impacto para o senhor das eleições de 89, quando o Brizola não vai para o segundo turno? Eu achei que foi uma coisa terrível, sabe por quê? Que eu tinha a certeza absoluta que o Brizola ia para o segundo turno. Não tinha quem não falasse no Brizola, não tinha quem não glorificasse o Brizola, e o povo não entendeu a mensagem, né? Impacto grande, né? Se ele vai, ele ganha, né? Aquela que quem é que não foi que teve uma cadeira vazia num debate? O Collor não ia no debate, não. O Collor não foi, né? No primeiro turno nenhum. Não foi. Se o Brizola fosse para o segundo turno, ganhava a eleição, né? Me diga uma coisa, seu Cleto, qual foi a última vez que o senhor viu o Leonel Brizola? A última vez que eu vi o Brizola foi aqui, nesse hotel. Ele chegou no aeroporto, aí eu vim com ele aqui, o Castilho estava aí. Ele me perguntou, chegou um jornalista e disse: Doutor Brizola, quem é esse homem? Era o bisavô dele. Daí ele perguntou para mim: sabe quem é esse homem? Eu disse: eu sei, é o tio Peri, não é? Ele disse: não, é a mesma cara, mas é o pai do Peri, é o meu avô. O Brizola era um cara com uma lembrança, né? Daí eu vim para cá, estivemos aqui no apartamento dele, tudo com o Castilho. Aí ele me pediu que eu fosse candidato a deputado. Eu disse: doutor Brizola, não tem a mínima chance, falta 20 dias para a eleição, não dá, porque quem forçou foi o Castilho. Doutor Brizola, seu parente aí tinha que se candidatar. Daí eu fui candidato, no lugar do Aldo Pinto, porque o Aldo Pinto foi candidato a governador do estado. Eu fiz até quase 10 mil votos, viu? Em 20 e poucos dias. Nunca tive fazendo campanha nenhuma. Só tive na minha região dizendo que eu era candidato. E o deputado que se elegeu com 18 mil votos. Eu fiz 9, fiz a metade. Quem sabe se eu tivesse feito a eleição, mas não tinha muita vocação para ser deputado, não. Quem era o homem Leonel Brizola para o senhor? Era o estadista igual ao Getúlio Vargas. E quem é Cleto dos Santos? Cleto dos Santos é um estudante que não conseguiu concluir todos os estudos, porque pegou o artigo 477 e teve que deixar de estudar. Obrigado pela entrevista.